Olá! Alguma vez já bateu aquela curiosidade de saber como a grande máquina do governo realmente funciona? Pois é, hoje a gente vai desmontar essa estrutura peça por peça e descobrir exatamente quem faz o que na administração pública. Parece uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas a verdade é que, para a gente entender como o Estado se organiza, basta conhecer algumas distinções que são fundamentais. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada no próprio termo, administração pública. Ele não tem um significado único. Na verdade, carrega dois sentidos bem importantes que são a base de tudo que vem depois. Entender esses dois sentidos é a chave para decifrar a estrutura do Estado. Pensa neles como se fossem os dois lados da mesma moeda, sabe? Um foca em quem faz o trabalho e o outro no que é feito. E aqui está a nossa primeira grande separação. De um lado, temos as pessoas e os órgãos que exercem a função administrativa. Do outro, a própria atividade em si. Vamos ver na prática como isso funciona. Olha, a distinção é até bem simples. O sentido subjetivo responde à pergunta quem. São as pessoas, os órgãos, a União, os Estados, os servidores. Já o sentido objetivo responde o quê? São as tarefas que eles realizam, como prestar um serviço público ou exercer o poder de polícia. É um jeito bem claro de separar as coisas. Então, só para reforçar, quando a gente fala do sentido subjetivo, estamos olhando para a estrutura, para o organograma do governo. São todos os agentes, órgãos e entidades que formam o aparelho do Estado. Agora, no sentido objetivo, o foco muda da estrutura para a função. Aqui, o que importa não é quem está fazendo, mas sim o que está sendo feito. É a gestão da coisa pública em ação. Beleza, já diferenciamos o quem do o quê. Agora, vamos dar um zoom no quem, como essa estrutura toda se organiza. Basicamente em dois grandes braços. A administração direta é o coração do governo. São os próprios entes políticos que formam a nossa federação. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Pensa neles como o comando central de tudo. E quando esse núcleo central executa as tarefas diretamente, sem passar para ninguém, aí a gente tem o fenômeno da centralização. É o Estado agindo por conta própria, através dos seus ministérios, secretarias e por aí vai. Mas o Estado não faz tudo sozinho, não é? Para cuidar de tarefas mais específicas, buscando mais agilidade e foco, ele cria umas entidades especializadas. E são essas entidades, como o INSS ou a Petrobras, que formam a chamada administração indireta. E aqui atenção, porque esse é um ponto crucial. A administração indireta não é subordinada à direta. Não existe aquela relação de chefe e funcionário. O que existe é um vínculo, um controle finalístico. A administração direta supervisiona para garantir que o objetivo público está sendo cumprido, mas a entidade indireta tem autonomia para agir. Certo, mas como é que essas entidades da administração indireta são criadas? O processo tem um nome, descentralização. Vamos ver como ele funciona direitinho. A sequência é bem lógica, olha só. O Estado percebe que uma tarefa seria muito melhor executada por um órgão especializado. Então, por meio de uma lei, ele cria esse novo órgão e transfere a responsabilidade. É como um diretor de empresa criando um novo departamento para cuidar de uma área estratégica. E isso não acontece por acaso. A lógica por trás de tudo é o princípio da especialidade. A ideia é que uma entidade focada numa única missão, sei lá, regular o setor de telecomunicações, por exemplo, vai ser muito mais eficiente do que um órgão que cuida de tudo ao mesmo tempo. Agora a gente chega numa distinção que é um pouquinho mais técnica, mas olha, ela é essencial. A descentralização não acontece de uma forma só. Existem duas maneiras principais de o Estado transferir essas atividades. A diferença aqui é fundamental. Na outorga, o Estado transfere não só a tarefa, mas a propriedade do serviço para uma nova entidade pública. Já na delegação, ele mantém a propriedade e só terceiriza a execução para uma empresa privada, por um tempo determinado. A outorga, portanto, é um ato bem mais profundo. Quando o Estado cria uma autarquia, como uma agência reguladora, ele está transferindo a titularidade daquele serviço público para ela, e essa transferência é, em regra, definitiva. Já a delegação é como se fosse um aluguel. O Estado continua sendo o dono do serviço, pensa no transporte público, mas delega a execução para uma empresa privada, através de um contrato de concessão.
É uma transferência temporária e só da tarefa em si. Certo, foi bastante informação, eu sei. Vamos fazer uma revisão bem rápida para garantir que os conceitos mais importantes ficaram bem amarrados. Então, olha só o nosso resumo. Subjetivo é quem, objetivo é o quê? Administração direta é o centro, indireta são as entidades especializadas e vinculadas. Centralizar é fazer por si mesmo, descentralizar é transferir. E, por fim, outorga transfere a propriedade do serviço, enquanto a delegação transfere só a execução. Esses são os pontos-chave para entender a estrutura toda. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que essa estrutura toda está mais clara, qual parte dela será que tem o maior impacto no nosso dia a dia? É a prefeitura do município? A agência que regula a internet? Ou a empresa que tem a concessão da rodovia? Pensar sobre isso ajuda a gente a ver como essa organização, que parece tão abstrata, na verdade está presente em tudo.